A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os guerreiros do Grupo Escola do Ministério Toca e Revela. Nós vamos estar passando mais uma aula nessa noite e eu tenho certeza que muitos guerreiros vão aprender mais uma coisinha, e eu também, né? Porque no momento que você está falando, você também está aprendendo. A graça e a paz a todos que vão assistir diretamente pelo Face. Vamos estar fazendo uma oração e já vamos começar. Hoje eu estava numa igreja, né? Estava pregando na igreja e tive que orar para várias pessoas e foi o motivo do atraso. Mas sempre a gente vai estar às 10. Amanhã vai continuar às 10 horas da noite, tá? Pai querido, Pai amado, eu entro agora na Tua presença, em nome de Jesus, e invoco o poder do nome de Jesus sobre a minha vida, sobre essa transmissão ao vivo aqui de Goiânia. Te peço, meu Deus, que o Senhor envie anjos de guerra da equipe do meu príncipe Miguel para proteção minha aqui na minha casa, proteção de cada um do grupo do Ministério Toca e Revela. E quero apresentar também os que vão aí estar assistindo ao vivo. Que o Senhor venha abençoar todos nesta aula do grupo Toca e Revela Escola. Que o Senhor venha, Espírito Santo, ensinar cada um de nós nessa noite. E te peço ainda que no final, meu Deus, o Senhor venha ainda curar, libertar todos os guerreiros do grupo e também os que estão assistindo ao vivo. No nome poderoso do Senhor Jesus. Envia anjos de guerra, anjos ministradores nas casas, meu Pai, de cada um, de cada guerreiro, de cada um que estão assistindo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos começar então mais uma aula. Você, ministrante, quando chega uma pessoa e fala com você: irmão, eu quero uma oração porque o meu estômago não para de doer. Isso é sinal que comeu comida consagrada a santo ou macumba ou demônio. Então o que você tem que fazer? Você vai ter que fazer um toca e revela com a pessoa, pedindo para ela revelar se realmente aquela dor é de origem de comida consagrada. Você vai falar: Espírito Santo, toca e revela se ela comeu comida consagrada a santo ou a demônio. Se ela, leva ela para trás. E se ela for sensível, ela vai cair para trás, tá ok? E se foi, você pode também fazer da seguinte forma: Espírito Santo, depois que você descobrir realmente que ela está com um problema no estômago e é de origem espiritual, aí você vai ministrar assim, ó. Você vai falar para ela assim, ó: quando eu orar para você, você vai abrir a boca e respirar. Essa é a chave para a pessoa vomitar a macumba, tá ok? Você vai falar assim: Espírito Santo, revela essa macumba vomitando. Na hora que você fala assim, muito já começa a vomitar, tá? Se não começar e falar para você: olha, tá me dando enjoo só, mas eu não vomito, eu tô querendo vomitar. E você fala para ela abrir a boca e respirar assim, ó. Certo? Várias vezes, até umas 5 vezes ou 6 vezes. Aí ela vai começar a pôr para fora aquele efeito de comida consagrada, tá? Então isso é normal. Se você fazer isso, ela vai vomitar. Vamos ver aqui. E na hora que ela estiver vomitando, se ela começar a querer se enforcar, assim, algum demônio enforcar, ou querer ficar com falta de ar, aí você pode soprar na boca dela. Ela fica legal, tá bom? Toda vez que você vai fazer libertação, é normal
a pessoa que você está ministrando, vamos dizer que você vai fazer uma libertação sentada numa cadeira, numa mesa, com uma pessoa ou duas. Você pode fazer a libertação até com 5 ou 10 pessoas numa roda, assim, numa mesa. E quando você começar a fazer oração de guerra, muitos deles vão abrir a boca, sem parar. Vai abrir a boca, uns começam a arrotar. Você manda sair a macumba do estômago, vomitando ou arrotando aquele efeito espiritual. Tem gente que solta aquele monte de arroto, tanto para cima como para baixo, já entendeu, né? Isso é normal, tá? Isso já aconteceu várias vezes comigo. É comum isso, tá? Eu vou falar para vocês, olha, vocês precisam de adquirir a apostila, porque se você for sentar com alguém para fazer uma libertação, você vai ter que fazer essa oração aqui, ó. Na página, deixa eu ver aqui. Você vai fazer uma oração de guerra, mandando ela repetir com você. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá sumido. Meu Deus, sumiu da apostila, hein? Se você tem a apostila aí, você vai... Deixa eu achar aqui. Tô chegando, tá? Ó, essa oração aqui, ó, no Sai na apostila, tem vários nomes. Tem ela embaixo, tá? Aqui, ó. Ok? Oração de guerra espiritual, de Efésios 6:10. Tá na página, começa na página 14, e aí você vai falando até na página 16. Você vai falando aqui e a pessoa repetindo. Quando você estiver mais ou menos no meio dessa oração aqui, alguns já manifestaram, tá? E essas libertações assim, com 10 pessoas sentadas numa mesa, com 5, ou com 1, ou com 2, ela surte muito efeito. Você pega essa oração de guerra aí, depois daquela do que tem os nomes, né, de demônio, sai, e você vai falando e mandando a pessoa repetir. Você fala 3, 4 palavras e espera a pessoa repetir. Daí a pouco manifesta demônio, porque os demônios não querem falar aquilo dali, aí pula para fora, tá entendendo? Então, isso daí é forte, você fazendo libertação sem ser com muita pessoa, né? Na coletivo, na igreja inteira. Vou falar hoje sobre como nós temos que fazer muita oração. Eu vou te falar aqui o segredo da oração da fé. Olha, existe vários tipos de oração usado pelo homem de Deus, a mulher de Deus. Tem todo tipo de oração, geralmente você faz. Você faz a oração de agradecimento, você faz oração de cura, de milagre, você faz oração assim, light, oração que você está querendo dormir, ora para dormir. Você faz, muita gente faz várias orações, mas eu quero dizer para vocês que a oração de libertação, ela tem que ser diferente, tá? Não adianta você estender a mão para a igreja, com qualquer pessoa, e fazer aquela oração tipo assim, ó. Meu Deus, toca agora na igreja e cura e liberta. Toca na igreja, se for da tua vontade, meu Deus, que o Senhor cura essa pessoa hoje. Ela está sofrendo, ela está assim. Essas orações assim não vai funcionar, tá? A oração de libertação ela é diferente. O ministrante tem que entrar em batalha espiritual, confrontando é a palavra, o poder das trevas, usando uma oração, usando versículo da Bíblia, por exemplo,
você pode fazer em Salmos. Tem muita oração de guerra, você pode copiar a oração de guerra do rei Davi. Então, na apostilha tem aquela oração do sai, tem vários nomes. Você vai mandar sair de 3, você fala 3 palavras, manda a igreja repetir 3. E pode falar também só você. Então, é um confronto. Antes de você fazer a oração, você tem que pôr a igreja para se revestir com as armaduras de Deus. E nesta oração de guerra, você tem que pedir quem para estar com você? Os anjos guerreiros. Se é guerra, é os anjos da equipe de Miguel. Aí você vai falar, entra agora em ação o poder de Deus. E começa a desfazer toda macumbaria, feitiçaria. E vai mandando fogo, meu amigo. Não adianta você ficar fazendo aquela oração mansinha, não, que não vai funcionar, não. Ó, a oração de libertação, ela quer dizer uma luta, é uma guerra. Então, esse tipo de oração, é pouca gente que sabe fazer ela, para surtir um efeito no culto que você vai ministrar. E aí, depois que você terminar essa oração de guerra, você já vai falando assim, poder de Deus entra em ação agora, entra Espírito Santo, e começa a revelar essa pessoa aí que está macumbada, vai tocando agora, e aí que você fala assim, o que está macumbada já cai lá no chão, aí você vai queimando todos os demônios que estão aqui, colocando as doenças nessas pessoas, e vai falando. É oração de guerra, é enfrentar, é uma luta, é enfrentar o poder das trevas, não adianta você querer fugir, mas você pode estar pensando, será que é estranho aí, será que é estranho como o goiano fala, isso não vai haver retaliação não, pastor? Para não haver retaliação, meu querido, você tem que andar na linha, você tem que estar jejuando, pelo menos 2 vezes por semana. Você tem que estar orando e você tem que estar lendo a Bíblia. Se você ler a Bíblia todo dia, pelo menos 2 capítulos, 3, mas o bom mesmo é 10. Aí você vai ficar forte, gigante, e nada vai te segurar, demônio nenhum. Aí esse demônio não vem retalhar, até porque todo mundo que ora para cura, libertação, sempre Deus libera o anjo para cuidar da sua família e cuidar de você. E ainda por cima o anjo da equipe de Miguel, tá? Uma espada muito grande que o demônio não chega próximo não. Mas poderá haver sim retaliação. Por exemplo, eu já vi agora essa semana mesmo, um do grupo aí, houve retaliação. Mas eu expliquei como é que tem que fazer para sair das retaliações. Se você é casado, você chega em casa, a mulher já logo invoca com você. Você não pode ficar respondendo ela não, deixa ela falar, tá ok? Aí só pode atingir sua área financeira se você não for dizimista fiel e ofertante. Olha, ministrante, obreiros em geral, ele não pode ser uma pessoa que recusa liberar o dízimo mensal, tá? De tudo que ela pegar, passar na mão dela. Tem que ser dizimista, ofertante fiel, ok? Então, você tem que enfrentar o poder das trevas na força do Espírito Santo de Deus e no poder do nome de Jesus, ok? Na certeza absoluta que Deus é contigo, que Deus está ali naquela reunião, que vai acontecer o milagre. Quando você colocar o poder de Deus em ação, em nome de Jesus, pronto, o poder de Deus começa a fazer a obra. Tem vezes que você está orando e está caindo gente, aí você cansa de orar e continua caindo do mesmo jeito. Você mesmo não vai libertar ninguém, meu querido. Você não liberta ninguém, não. Quem liberta é o poder de Deus, é o Espírito Santo comandando os anjos. Tem muita gente que acha, eu sou o cara, eu liberto mesmo.
aqui tem fogo, tem café no bolo, que nada. Quem liberta é o Espírito Santo. Derrapa um pouquinho para você ver. Sai fora da linha para você ver. Não vai acontecer mais nada no seu culto. Então, eu estava fazendo aquela oração do sai-sai. Aí eu cansei, tinha só umas 400 pessoas na igreja, para você saber. Dessas 400, caiu com revelação do Espírito Santo, com maldição, macumbaria, feito tudo quanto é coisa. Caiu mais ou menos umas 200 pessoas no chão. E eu cansei de orar e fiquei olhando assim na igreja, as pessoas caindo lá, sem eu estar orando. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Você dá o pontapé inicial, né? Entendeu? Dá o pontapé e o pau pega mesmo. É só você ter uma fé sobrenatural, ter certeza que vai acontecer. Então, você tem que colocar o poder de Deus em ação na igreja. Acabou de pregar, os anjos estão esperando você colocar, dar ordem, falar, ó, o poder de Deus entra em ação. Porque tem a maioria dos pregadores que eu conheço, prega que são uma beleza e come o tempo todo. E aí terminou e fala, amém, irmãos, vai embora. Não é assim que funciona. No começo da sua pregação, você tem que pedir a Deus para mandar os anjos da equipe de Miguel e os anjos ministradores para operar. E quando você terminar de pregar, que você não pode pregar mais do que 20 minutos, 15, 20 minutos, você vai pregar, o resto é só guerra, oração, porque senão o pastor fala, opa, acabou o horário. Entendeu? Então, você tem que colocar o poder de Deus em ação, tanto na ministração quanto na sua casa. Porque se você não orar de guerra na sua casa, mandar o mal sair, as retaliações embora de você, de sua família, acaba acumulando. Aí você tem que colocar o poder de Deus em ação quase todo dia, porque senão o diabo põe o dele em ação contra você. Isso é uma guerra, meu amigo, é dois reinos brigando, é o reino das trevas e o reino de Deus, brigando para ficar com a sua alma, ficar com a alma das pessoas, entendeu? Vamos lá. Quando um crente reage, olha, na reação de um crente, eu estou falando crente sem legalidade, tá? Na reação dele, na revolta dele com a situação que está passando, que o diabo colocou, né? Barrou ele. Olha, nesse momento que você reagir, revoltado com esses demônios, e orar para lascar mesmo, de pregar fogo, aí Deus responde com fogo. É como o profeta Elias. Ele orou e caiu fogo, e depois morreu 400 profetas de Baal, não foi isso? Então, você tem que aprender a reagir. Não fica só lá, pregou lá, tem uma hora para pregar, aí você prega 1h10, passa até do limite que foi estipulado, e não põe o poder de Deus em ação, não funcionou a reunião. As pessoas só saíram igual que as ovelhas obesas, bem alimentadas, mas os problemas continuam do mesmo jeito. Então, Deus responde com fogo. Vamos lá. Gideão, por exemplo. Gideão era um homem de fé. Então você também tem que buscar a fé de Gideão. Ele venceu milhares de medianitas pela fé. Ele não precisou nem de usar a espada, meu amigo. O poder de Deus matou todos os adversários. Eliminou todo adversário de Israel naquela época. Os amalequitas, que estavam escravizando Israel, colocando eles nas cavernas, e eles só se defendendo. Esse negócio de defender, defensiva, isso não funciona com Deus não, meu amigo. Você tem que partir para a ofensiva mesmo. Para a ofensiva. Não adianta você ficar só se defendendo. O povo de Israel, eles estavam lá, você for lá em Juízes capítulo 6, eles estavam escondidos nas cavernas. Sai da caverna, meu amigo. Sai da caverna, ô guerreiro, e manda fogo. Reage. Tem uma apostila aí, tem um monte de oração. Essa apostila que eu tenho aí,
Você pode orar aí 2 horas sem repetir. Você pode entrar no meu zap aí que eu mando para você. Aí tem vários vídeos aí, fora da escola aí, tem meu telefone. Coloca aí, pastor, o meu telefone 982 15 7348 para me mandar o postilha. 982 15 7348 062, tá ok? Eu mando para você. Se você quiser entrar no grupo, eu ponho você lá também. Vamos lá. Bom, falei sobre o Gedeão, né? Foi o maior guerreiro de todos os tempos que guerreava sem arma de fogo, arma branca. Foi, sempre será, sabe quem foi, sempre será o maior guerreiro que teve e ainda continua aqui, né, conosco, agora morando no nosso coração, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Você já viu o Senhor Jesus, na época dele, na Bíblia, falando sobre ele? Você já viu ele fazendo oração de derrota? Ou fazer essa oração, meu Deus, se for da tua vontade, Então, não, ele mandava. Ele olhava para a pessoa, não precisava fazer uma oração longa, não. Ele só falava, você está curado. A palavra dele não caía no chão, não. E é isso que nós temos que buscar. Quando você falar, você está liberto, você está curado, está mesmo. Que aí Deus assina embaixo. Jesus Cristo, que continua agora usando os servos dele. Jesus pode curar uma pessoa, não pode? Pode. Sem precisar de você, de um homem, de uma mulher. Mas ele quer usar você. Ele quer usar um homem, ele quer usar uma mulher para fazer a obra dele. Então, agora ele está usando o seu servo para vencer as batalhas contra o poder das trevas. Ele está querendo te usar. Mas você tem muito medo. Você tem medo de pegar na mão de uma pessoa. Aqui, ó. Isso aqui, vamos dizer que isso aqui, esse telefone não, aqui, ó, é a mão de uma pessoa. Você tem medo de pegar na mão dela? Eu tô falando com você, pastor, obreiro, guerreiro aí do grupo. Você tem medo de pegar aqui na mão da pessoa e falar assim, Espírito Santo, se tem demônio nela, toque e revela. Você tem medo de falar isso? Se você falar isso, se tem demônio, às vezes você só pensa. Outra coisa, você pode falar assim, Espírito Santo, se essa doença é espiritual, leva ela para trás. A pessoa cai para trás, aí você já começa a despertar a sua fé, meu amigo. Começa. Já tem 2 no grupo que começou depois das aulas. O que você está esperando? Está esperando o quê? Você quer que eu vou aí te ensinar pessoalmente? Não precisa. Você tem já na sua mão todos os dons do Toque e Revela. Você precisa começar. Começa. Você vai ver que Deus vai te usar tremendamente. Daí a pouco tá vindo gente de longe para você orar para você orar para eles na sua igreja. Ou você ir na casa. Tá. Tenta imitar o Senhor Jesus Cristo, que você vai sair bem. Imita ele na guerra espiritual, usando a palavra de Deus nas suas orações. Eu vou falar a verdade, tá? Escuta essa que eu vou te falar agora. A oração que é feita não usando versículo da Bíblia, que isso vai surtir efeito espiritual, isso não é oração. Eu falo isso de choração. As pessoas chora. Emocional. É só emoção, é oração sem fogo. Aprenda que oração você tem que colocar versículo da Bíblia no meio. Aí você vai crescer e vai ter uma oração de fogo. Mas você deve ser, você que vai ministrar na pessoa. Você tem que ser, hoje mesmo, agora aqui, lá na igreja que eu estava pregando, tinha uma moça com câncer no peito. Caroção mesmo, duro, um pau. E eu fui pedir Espírito Santo, toca, revela se esse câncer, se ele é de origem, se tem demônio nesse câncer, está segurando para não sair, se é de origem espiritual, a mulher caiu para trás. Então essas doenças doidas aí, faz todas elas, é demônio que põe.
Seja humilde para conversar com os cativos, porque eles estão sofrendo. Seja amoroso com eles, com as pessoas que você vai ministrar. E enquanto você insistir em fazer oração, se for da tua vontade, não vai funcionar não. Então, você tem que descobrir o que a pessoa tem através do toque revela, para você orar e vai surtir efeito. Ok? O Jorge Luiz está falando que acabou de chegar de um culto, está escrevendo aí, né? E uma casa, pastor, um culto de uma casa, e o maligno estava agindo através de um pingente. Sabe o que é pingente, né? Na gargantilha da jovem, que orava no Toca e Revela, foi tremendo. Tá vendo aí, ó? O Jorge Luiz dos Campos já está pondo em ação o Toca e Revela. Tá escrevendo aí, veja aí. Jorge Luiz dos Campos. Ele descobriu que tinha, né, um problema na joinha na gargantilha, né? Que chama. Isso é um colarzinho que as mulheres põem no pescoço e não anula as maldições e é consagrado ao poder das trevas. E não é só isso não, meu querido. Tem isso, se você for olhar, pulseira, sapato, roupa que é consagrado, você fazer um toca e revela, vai revelar. Presta atenção, tudo que você precisar vai revelar. Por exemplo, se você pegar, tem um casal, você pega nas duas alianças e fala assim, ó, Espírito Santo, essas alianças foram consagradas pelo fabricante para vender muito. Se ela for consagrada, toca e revela. Aí vai cair ou o homem ou a mulher. Olha, para você falar de aliança, vou segurar aqui onde eu estou parado. Eu estava pregando na igreja e tinha um irmão que tinha uma aliança bem grossona no dedo, né? Aquela aliançona, assim. Aí ele tirou a aliança e falou assim, faz um toca e revela para ver se tem algum problema nessa aliança. Aí eu pus na mão dele, e a hora que eu falei assim, Espírito Santo, toca e revela, nem que terminei de falar revela, o peso desceu a mão dele para baixo, ele teve que acompanhar a mão. Foi um peso muito grande. Aí perguntei, aonde você arrumou essa aliança? Ele falou assim, essa aliança foi tirada de uma imagem da Aparecida, que ela quebrou, a imagem quebrou e eu tirei. Aí eu aproveitei o ouro dela. Vai ver o que esse palhaço que ele fez, palhaçada que ele fez. Aí eu peguei o ouro que estava nela, naquela Aparecida que é da Católica. Eu peguei o ouro, derreti o ouro e mandei um ourive fazer a minha aliança de casamento. Falei, você tá maluco, é? Tinha essa maldição que veio de lá. Aí nós quebramos, anulamos, e depois que você anula, você tem que fazer de novo para ver se realmente anulou. Quando você vai anular alguma coisa no cativo, você faz, anula, e depois você tem que fazer o teste, tá? Espírito Santo ainda tem a maldição na área sentimental dela, se tem, toca e revela. Se ela cair para trás, o que você acha? Você tinha acabado de quebrar a maldição. Você tinha acabado de quebrar. Anulou, ditou para ela a oração, quebrando. E aí você foi fazer o teste. E ela não passou no teste, ela caiu para trás. O que você acha que é? Você já pode falar logo de cara para ela, irmã, você tem que perdoar. Porque quem tem mágoa, as maldições não quebram. No momento que ela perdoar, não precisa nem se fazer de novo, que já é quebrada a maldição, entendeu? Você, com oração fraca, você não vai conseguir desalojar o seu arqui-inimigo da pessoa e de você, que é o diabo, né? Temos que travar nossa luta, nosso Peniel. Peniel é guerra, luta. Não fica esperando o seu pastor vir orar para você. Você que é membro da igreja. Ah, pastor, mas eu preciso de uma oração. Você está com poder. Você está com poder. Você pode ministrar em você mesmo, que vai acontecer da mesma coisa. Você não precisa de correr atrás de um homem de Deus
para vir orar para você, não. Você tem Deus na sua vida. Você tem o poder do nome de Jesus para ser usado, para quebrar todo mal, anular macumba, anular tudo. O negócio do crente é anular. É melhor você anular as palavras de maldição, que se tornam uma maldição falada, toda semana. Chegou na... macumbeiro faz macumbeiro na sexta. Chegou na quinta, à meia-noite já faz. Então, na quinta, antes da meia-noite, você já barra ele. Entendeu? Você tem que anular todas as palavras que você sai na rua, no trânsito, né? Pessoas te lançam maldição. Você tá doido, mas quando chega na sexta-feira, na quinta-feira, você já anula tudo. Anula tudo, que aí paralisa a ação dos demônios usando suas palavras, porque a palavra tem poder para abençoar e amaldiçoar, não tem? Então, quando você lança uma palavra de bênção sobre a vida de uma pessoa, aí os anjos de Deus vai ter a obrigação de abençoar aquela pessoa. Quando você lança uma palavra de maldição, aí é os anjos das trevas que vai amaldiçoar ela, ainda vem em cima de você. Porque na verdade, maldição falada contra a pessoa, sendo você crente, é tipo bate e volta, tá? Ela bate nele lá e bate e volta em você, que você sabe que você não pode fazer isso. Então, tem coisas que ninguém fará por você, tá? E você tá numa situação, vamos dizer, é 1 hora da madrugada, é 2 horas da madrugada. Ei, os pastores que olham para você tá dormindo. Aí você passa por um ataque. Ué, você tem que reagir, hein? Você mesmo. Manda embora. Manda embora. Tem gente que é atacada 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, ela começa a dormir. Esse dia mesmo o telefone tava tocando. Falei, não vou levantar não, que essa mulher aí ela vai ter que aprender. Que ela tem o poder de Deus, que ela tem que orar. No outro dia eu olhei e não deu outra. Era acostumado me ligar, e acostumado até hoje, me ligar, porque era cheio de problema. Pai não é crente, mora junto, amaldiçoa direto. Vou te falar um negócio, tem filho e tem pai ou mãe, onde se mora tudo junto, tem uns que é condutor de demônio para aquela casa, tá? O pai dessa menina que eu tô te falando, ele leva os demônios para casa dela, para casa dessa menina, que é crente. Aí tem filho que vai para as gandaias e faz isso, faz de pecadaela danada, e ele leva os demônios para lá, principalmente serpente. Às vezes faz lá os rolês lá, e os demônios acompanham eles e entram para dentro da casa. Tem uma casa aí que a mãe viu uma serpente lá na cama dele. Por quê? Fazendo rolo, fazendo pecado cabeludo. Bom, continuando aqui, ó. Tem coisas que ninguém vai fazer por você. Exemplo, perdoar alguém. Tem alguém que vai perdoar por você? É você que tem que decidir. Beber água, se alimentar. Não fica aí esperando, como aqui os passarinhos, né, com o biquinho aberto, para o passarinho, a mãe vir trazer o alimentinho para ele. Você põe na sua cabecinha, você tem autoridade e poder para expulsar demônio, curar enfermo. Marcos 16, a Bíblia é fatal, meu querido. Não se preocupe. Você tem essa autoridade de amarrar demônio, mandar pôr a mão para trás. Não tenha medo. Você começa a ministrar para você ver como que Deus vai te usar tremendamente no Toca e Revela. Ó, a oração também, tem aquela oração de clamar. Você pode clamar a Deus por isso, por aquilo. Você pode usar a palavra eu determino, vai determinar que vai sair vai sair o demônio, que vai sair isso, vai sair a doença. E a vitória é certa, né? Você tem que ser um crente audacioso, né? Corajoso, com audácia mesmo. Você chega e fala, eu vou falar e aí vai acontecer. Você tem que ser assim, com ousadia, certeza que vai ter resposta de Deus. Tá ok? Vamos ver quantos minutos já foi. Eu comecei, faltava 15 e já foi meia hora.
Vamos falar só mais esse negócio aqui, vou terminar porque hoje estou meio cansadinho lá do culto e trabalhei durante o dia. Vamos lá. Para você que não sabe, eu sou banqueiro. O que é banqueiro? Olha, que tem dinheiro aí. Se você precisar de dinheiro, é comigo mesmo. Tô brincando. Eu sou banqueiro de banco de automóvel. Entendeu? Agora você entendeu, né? Eu tenho uma tapeçaria aqui em Goiânia. Por isso que eu falo que sou banqueiro, eu mexo com banco. E também mexo com capota de caminhonete, que é as caminhonetonas grandonas e tal. Aí a gente reforma as capotas marítimas e vou levando aí dessa forma. Olha, entrada de demônio no corpo. Vou te falar como que demônio entra no corpo. Tá na apostila isso. Os demônios entram pelo nariz, olfato, cheiro. Ele entra pela boca, através de comida consagrada, e entra através de palavra liberada pela sua boca. Você peca com a sua boca, você fala as coisas com a boca. Então a boca é onde mais entra demônio. Vou te falar na vida de uma pessoa. Conheço um rapazinho, ele era entregador de remédio. Aí ele chegava toda semana tinha que vir trazer um remédio disso, daquilo, naquela casa. Aí ele teve a curiosidade, falou assim pro dono da casa: por que vocês tomam tanto remédio, hein? Aí ele falou assim: porque minha esposa é muito doente, é isso, é aquilo. Aí falou assim, como ele era obreiro já, ele falou assim: o senhor não quer que eu ore para ela? Conversa com ela lá. Ele falou assim: quero sim, ué. Entrou para dentro e chamou a mulher dele. A mulher: você quer que eu ore para a senhora? Quero. Porque sempre você tem que perguntar se quer, tá? Não vai orando, não ora para outra. Aí quando ele pôs a mão na cabeça da mulher, nem crente era, hein? Só vivia tomando remédio. Quando ele pôs a mão na cabeça dela, manifestou um demônio. Aí ele falou, o rapazinho, ele estava na unção, no fogo, e ele falou assim: demônio, qual é o seu nome, demônio? Aí ele falou: meu nome é desgraça. Mas como assim? O que você está fazendo aqui nessa casa, essa mulher? Ele disse assim: todos os dias ela me chama. Tá entendendo? Todos os dias a mulher ficava xingando desgraça na casa dela. E entrou esse demônio chamado desse nome. Então, geralmente, a doença que tem numa pessoa, quase geralmente tem um nome do demônio que está. Essa mulher foi uma dessas. E ele pegou, expulsou, perdeu a cliente. Ficou curada. Eu não sei se ainda ganhou ela para Jesus, né? Não foi uma benção isso? Quando você vai numa casa, você vai orar numa casa, você fala para a pessoa, em revelação, no toca revela, manda a dona da casa colocar a mão na parede assim, ó. Onde que é a parede? Aí você fala: coloca a mão na parede. Aí ela coloca a mão na parede e já fica logo atrás. Aí você fala assim: Espírito Santo, se tem maldição nessa casa aqui, demônio, toca e revela. Naquela pessoa tá com a mão na parede, já cai, já é revelado. Então é uma estratégia que você pode usar para a pessoa que não é crente, e nessa revelação ela acaba: não, vou lá na sua igreja, e acaba você ganhando a pessoa para Jesus. A outra coisa que você pode fazer na casa: se você descobre que a dona da casa ou o dono é sensível para a revelação, aí você manda ela pensar nos cômodos. Pensa na sala, pensa no quarto, pensa na cozinha. E aí quando ela pensar num desses quartos e cair, porque o problema está lá naquele lugar, aí você vai com ela, manda ela pôr a mão em cima no cômodo que ela caiu. Ela: vamos lá. Aí você chega lá, e manda ela pôr a mão em cima dos objetos que tem naquele cômodo. Quando ela põe a mão, por exemplo, se ela põe a mão nesse copo, e ele que está consagrado ao poder das trevas, ele está com efeito espiritual, quando ela pôr a mão, ela vai cair.
Então, nisso você vai mandando ela pôr a mão em todos os objetos na casa. Manda ela pôr na mão, já que ela é sensível, você aproveita ela. E você vai descobrir tudo que está naquela casa. E aí, se não é crente, eles vão ficar fã de você e você vai levar ela para a igreja. Assim, é um modelo bastante bom para você ganhar pessoas para Jesus. Como aconteceu comigo numa casa. Ela, ela estava muito doente, a mulher. Aí, ela é sensível. E aí, eu falei assim, pensa no seu quarto. Quando pensou, ela caiu. Aí nós fomos lá no quarto dela. Eu falei, Espírito Santo, dá visão para ela, de águia. E quando ela olhou, na cabeceira da cama dela tinha uma pombagira e um preto velho. O preto velho fumava e jogava a fumaça nela. E ela só vivia tossindo. E quando ela virou assim na sala, ela viu o tranca-rua com a carteira do marido dela na mão. Veja bem, vai vendo. E ela era pastora, hein? Pastora que não ora a libertação, é desse jeito. Os demônios moram com a pessoa. Olha, pastor, pastora, obreiro. Misericórdia, tem que orar na casa, mandar o mal sair, pedir repete revelação. Agora você já tem essa unção do toque em revela, você descobre o que está acontecendo na sua casa, ok? Faça isso na sua casa, vamos fazer na sua casa, depois você me fala amanhã. Ó, eu fiz um toque em revela lá em casa, a minha mulher é sensível, você que está aí, faz um toque em revela, pede para o Espírito Santo revelar o que tem na sua casa. Amanhã você me fala o que deu, tá? Ok? Minha amiga Cameira, São Paulo, tá beleza? Vamos lá. Ele pode entrar pelos ouvidos, ouvindo música do mundão, rock pesado, entra pelos ouvidos. Olhos, que é o que mais entra, é pelos olhos. No seu olhar, o diabo acompanha. Você pode olhar, você que é homem, olha numa mulher que vai passando muito bonita, aí você já pensa outra coisa, e aí você já era, e já pecou com os olhos. E aí pode entrar demônio pela visão, ok? Pelo tato, tato você sabe, palpar, né? Às vezes o rapaz vai namorar, já começa a querer palpar na namorada, e pelo o cheiro, olfato, por sexo ilícito, por mágoas, pecados repetidos, pactos, aliança, não quebrado com o diabo pela sua geração, idolatria, fazer voto com santo, oferecer o nome dos seus filhos a santo, também pode haver entrada de demônio através do ocultismo, mandados por obra de bruxaria, são os demônios mais perturbadores. Eles recebem, o macumbeiro dá os presentes para ele, cachaça, dá dinheiro, mata boi e manda aquele demônio vir atacar você. Obra de bruxaria. Essa é a maldição mandada. Mas se ele chegar na sua casa, esse demônio que foi pago, ele vai chegar e vai dar uma examinada na sua casa. Se ele ver que você tem fogo e que a marca de Cristo está até no umbral da sua porta, dali mesmo ele vai embora. Porque macumba só funciona para quem tem lugar, tá? Só vai funcionar se você der lugar. Se não der, não vai funcionar. Pode fazer 1.000, 2.000. Teve um cabra aqui que fez mais de 100 macumba contra mim, para me matar, fazer um ribuliço, matar meus filhos, bababá. Não virei nada. Tô aqui até hoje, já tem uns 4 anos nisso. Disse que era para me morrer com 7 dias. Olha, foi aqui normal. Então, só se eu der lugar. Aí sim ele pode me atacar. Entendeu? Veja bem. Não dê lugar ao diabo. Em nenhuma área. Fecha tudo. Faz um toque e revela em você amanhã. Através da sua esposa, você que é o marido. Fala assim, pensa em mim. Aí você fala assim, Espírito Santo. Eu tenho alguma legalidade aberta em mim
eu quero fechar. Se tem, ela vai cair para trás. Daí você vai especulando, vai saber qual é a legalidade. Faça um toque e revela em você mesma, ou mesmo, ok? Se o seu nome está no caderno do diabo, faça um toque e revela. Se tiver, você vai pedir para os anjos mandar uma bomba celestial lá e queimar. Tem revelação até para você pedir para uma pessoa, falar em pensamento, Espírito Santo, se ela morresse agora, ela não tem salvação, se não tem, toca e revela. O Espírito Santo vai revelar que ainda não tem. Você pode falar assim, Espírito Santo, essa pessoa está morta, mas está andando. Morta que eu estou falando espiritualmente. Vai revelar. Tudo que você pensar aí, meu amigo, vai revelar tudo. Desde que você aceitar, a pessoa aceitar, vai revelar tudo. Eu orei para uma pessoa que é pastor. Fiz um toque e revela, mostrou que ele estava morto e dirigindo a igreja. Morto, mortinho da Silva. Os demônios estão andando na igreja. Então, se você está numa igreja aí, você, guerreiro do grupo, você está me assistindo. Se você está numa igreja, você pode fazer o teste com o seu pastor, através de uma sensível. Você vai falar, pensa no pastor. Mas você não vai fazer essa revelação falando para ela escutar, para não te dar problema. Aí ela vai pensar, Espírito Santo, esse pastor está em pecado? Se está, toca revela. Se está, vai revelar na hora. Igreja não pode ser dirigido por homem e mulher em pecado. Isso vai só trazer problema para você e para a igreja inteira. Você pode fazer um toque e revela no seu pastor, falando assim, Espírito Santo, se ele está morto espiritualmente, toca e revela. Vai revelar. Se não está, não vai cair, mas se está, vai cair. Então, eu já fiz isso várias vezes. Eu não posso é falar alto, cuidado, ó. Não fale alto, fale só pensando. O Espírito Santo conhece seus pensamentos. O que você quiser saber. Agora, eu vou te falar para você, viu, mulher, não vai fazer revelação, mulher, que você tem o seu marido. Espírito Santo, meu marido está me traindo, toca e revela. Não vai fazer isso não, tá? Isso aí não é para ser usado por essas coisas não. Não vai com... porque às vezes revela uma pessoa de mentirinha, aí você vai brigar com seu marido. Às vezes a pessoa caiu porque quis. Não é assim que funciona não, tá? Vamos lá? Bom, vou estar terminando hoje, viu, gente? Chegou o horário já, vamos fazer uma oração terminando. Amanhã nós estamos de volta aí às 10 da noite. Vamos fazer uma oração terminando. Meu Deus, eu quero apresentar todas as pessoas do grupo que está assistindo também ao vivo, que o Senhor ensinou elas nessa noite, que elas vão colocar em prática o toque e revela. Eu ministro agora uma unção de ousadia e eu repreendo o medo que ela tem de ministrar o toque e revela. Eu já libero essa palavra que ela vai ser bem usada por Deus no toque e revela. Muitas pessoas serão salvas e curadas. Eu ministro agora uma unção de cura, libertação para todos eles. Toca, Senhor. Toca. Toca. Toca nessa pessoa que está com dor de cabeça agora. Eu repreendo essa dor de cabeça. Eu repreendo essa dor na nuca, na coluna. Meu Deus, toca nessa pessoa que tem sintoma, ou a família dela com sintoma de coronavírus, e queima esse vírus. Manda anjos do Senhor para queimar e destruir toda a doença agora. Destrói, poder de Deus, entra em ação, vai começar a destruir. Anjo da equipe de Miguel, amarra todos os demônios, mandado, hereditário, acorrenta todos os comandantes e comandados, leva tudo para o poço do abismo, para nunca mais voltar. Toca nessa pessoa que tem a perna mais curta. Toca, Espírito Santo. Eu libero a unção de cura dos ossos nessa noite. Essa pessoa que tem dor no corpo inteiro. Toca, Espírito Santo, e restaura. Restaura. Move sobre a vida dele, Espírito Santo. Vai movendo no corpo inteiro dele. Vem restaurando. Restaura, meu Pai. Restaura. Essa mulher que tem infecção no útero, no ovário. Eu libero a unção de cura sobre ela. Eu repreendo o espírito de enfermidade que está mantendo essa enfermidade. Sai agora, em nome de Jesus Cristo. Pai querido,
Que o Senhor venha proteger cada guerreiro, proteger cada um deles nessa noite. Que o Senhor venha dar uma semana, um final de semana de bênção, de vitória, no nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos. Vamos ficar assim, eu oro para vocês, vocês oram para mim. E quero que vocês compartilhem. E quero que vocês também dá testemunho, tá? No grupo aí. Olha, eu ministrei e aconteceu. Você está com liberdade de postar. Posta no grupo o que aconteceu. Dá o testemunho. Filma, manda um filme. Olha, eu fiz isso, deu isso. Faça as perguntas que você quiser do grupo, vocês também. Faça as perguntas. E eu vou estar falando o que você vai fazer com essa pessoa, tá? Um abraço a todos, fiquem na paz. Até amanhã, 10 da noite.